Daniel, boa tarde para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Eu vou conversar com o professor da UFSM, Gustavo Bruneto, sobre uma pesquisa que ele desenvolveu apontando que as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul afetaram severamente o solo. Isso a gente já tem um apontamento prévio, mas ele fez um diagnóstico a respeito do que aconteceu na Serra Gaúcha. Boa tarde, Gustavo. Vamos conversar um pouquinho então sobre o diagnóstico que tu conseguiste fazer com relação ao tempo, principalmente, eu já começo te perguntando por aí, em que vai ser necessário para a recomposição desse solo nos altos da serra aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e oportunidade. Sim, nós realizamos um diagnóstico dos teores de nutrientes em solos que receberam um volume de chuva o ano passado, final de abril, início de maio. O volume de precipitação foi muito elevado, com isso, na Serra Gaúcha e em outras regiões, nós tivemos perda de solo, ou seja, transferência de solo de partes mais altas para partes mais baixas. Além disso, nós tivemos perda de água e perda de nutrientes. Com essa ação do excesso de chuva sobre o solo, surgiu a demanda, principalmente da sociedade, né, e de cooperativas, de produtores e técnicos, para que nós fizéssemos um diagnóstico para verificar quais que tinham sido realmente os impactos negativos. E aí nós fomos ao campo, definimos uma área a ser amostrada, trabalhamos com solos de alguns municípios da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul, Veranópolis, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, entre outros. Coletamos esse solo ele foi submetido à análise aqui na Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos e o nosso grupo de pesquisa GEPASSES, e nós observamos que, além da perda de solo, nós tivemos bastante perda de matéria orgânica do solo. E por que a matéria orgânica do solo é importante? Ela é de suma importância porque ela é fonte de nutrientes para as plantas. Então, toda vez que nós tivermos perda de matéria orgânica do solo, menor a quantidade de nutrientes que ali ficarão para que possam ser amanhã depois absorvidos pelas plantas, seja ela videira ou pessegueiro, que ali é uma região importante, né, da Serra Gaúcha de produção de frutas. E também outra informação que também é muito importante foi a perda de teores de fósforo no solo. Por que o teor de fósforo é importante? Porque o fósforo é um elemento determinante do crescimento, da produção e mesmo da qualidade de vários produtos, hortaliças, frutas, entre outras. E como houve uma transferência do solo da parte mais alta para a parte mais baixa, e uma parte do solo até chegando a águas superficiais, por exemplo, os rios, automaticamente o fósforo ele fica muito ligado ao solo e ele também foi perdido. O que representa isso aí para o setor produtivo e o produtor? Basicamente, representa que se o solo for incorporado à agricultura, ele vai ter que investir recurso com fertilizante fosfatado e, além disso, o fósforo perdido potencializa a contaminação de águas. Tá, então aí a gente já tem duas questões para aprofundar. No caso da recomposição do solo, né, que tu já disseste que foi bastante prejudicado, no teu estudo aponta aí até 40 anos para que isso seja estabilizado. A minha pergunta é no sentido de que se existe uma ação humana que pode diminuir esse prazo previsto a partir da análise que tu fizeste. Sim, 85% do carbono que tinha no solo daquelas áreas que nós amostramos, isso é importante, né? Ou seja, não é toda a Serra Gaúcha, é dos pontos amostrados, 85% do carbono é automaticamente da matéria orgânica foram perdidos. E aí, se considerando alguns cálculos que nós fizemos, né, e também isso vai depender muito da prática de manejo do produtor, se ele usa plantas de cobertura, resíduos orgânicos, etc., mas tem aí um número de anos longo que vai ser necessário para incrementar esse teor de matéria orgânica no solo, que pode chegar, segundo os nossos cálculos, de 14 até 40 anos. Isso vai depender bastante, reforçando, das práticas de manejo que o produtor já utiliza nas suas propriedades. E aí vem a pergunta, o que a gente pode fazer do ponto de vista de minimizar esses problemas? Talvez uma linha de raciocínio, como que a gente pode se preparar para outros eventos que vão acontecer, mas também propor soluções para essas áreas bastante atingidas e degradadas. Uma das práticas que se recomenda, a pesquisa recomenda e também a extensão, é usar plantas de cobertura de inverno. Aveia, azevém, outras espécies que são bem adaptadas à região sul. Isso pode ser semeada nos próximos meses
essas plantas, isso protege o solo, também cicla nutrientes e é um aporte de carbono interessante para o solo. Então, automaticamente a gente vai estar contribuindo para manter nutriente, proteger o solo, mas também aportar carbono que foi perdido. Outra prática que é bastante relevante é, primeiro, fazer uma análise de solo e, a partir da análise de solo, definir, por exemplo, a necessidade de aplicar calcário, que é um corretivo da acidez do solo, ou mesmo adubação. E, se possível, na adubação, quando for necessário, aplicar resíduos orgânicos. Por quê? Porque você estaria fornecendo nutriente e também carbono ao solo. Isso ajuda a incrementar o carbono no solo, a matéria orgânica, e melhora a fertilidade do solo. E dessa forma o solo ele vai ter uma condição melhor para que amanhã depois siga, né, sendo produtivo. E além disso, para fechar, outra prática que é importante é justamente o uso de terraços, né, o terraceamento para proteger o solo, diminuir as perdas de água e solo. São práticas já conhecidas e que podem ser utilizadas. Com relação à informação que o senhor trouxe ali sobre a contaminação da água, em que nível isso acontece, qual é o comprometimento, isso chega até a casa dos usuários ou as estações de tratamento conseguem reverter, quais são os danos que esse dado traz para a sociedade em geral? Toda vez que a gente tem uma transferência de solo, uma perda, e ali foi no caso da Serra Gaúcha, que são solos localizados em região declivosa, né, de altitude, nós tivemos a movimentação desse solo para baixadas, e automaticamente nas regiões de baixada é muito comum você ter os rios, tá, os mesmos riachos. Toda vez que o solo ele saiu da parte alta e ele entrou no rio, no riacho, a água, especialmente naquele momento que a precipitação era elevada, e o volume de água nos rios era elevado, transportou essas partículas de argila, silt, areia e mesmo matéria orgânica para o longo do rio, do leito dele, e também parte do solo foi depositado em regiões mais baixas, por exemplo, nas várzeas. O solo que ficou no fundo do rio, que a gente chama de sedimento, né? Se ele possui muitos nutrientes, amanhã depois parte do nutriente que está no sedimento, na parte inferior da água, vai ser liberado para a água. E aí você aumenta a concentração de alguns elementos, que pode ser do próprio fósforo. Se você aumentar demais a concentração de fósforo, ou mesmo carbono ou nitrogênio na água, o consumidor e a pessoa ela vai poder verificar, especialmente nos períodos mais estivais, seco, com menos chuva, a água ficar um pouco mais verde. Aí acontece um processo que é eutrofização e eutroficação, os dois termos também são utilizados, que é justamente o que? Incremento do teor de nutrientes que tem na água, e isso ajuda a proliferação de micro-organismos e faz com que a água, amanhã depois, se torne, inclusive, inadequada para o consumo humano ou mesmo animal. Então, tudo isso pode acontecer em virtude dessa perda de solo e junto também a perda de nutrientes. Outra informação, esse estudo e essas conclusões que foram obtidas a partir do seu trabalho, elas têm algum efeito ainda a longo prazo? Porque a gente está entrando no outono, existe aí uma probabilidade de maior volume de chuva e caso nós tenhamos repetido um episódio semelhante ao que vivenciamos em 2024, isso tende a se incrementar? Como que se pode fazer uma projeção dos efeitos desse estudo que já apontou essas perdas todas no solo na Serra Gaúcha? Os nossos colegas da climatologia, que têm trabalhado bastante na região sul, têm bons profissionais de boas instituições, inclusive aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eles relatam que os eventos extremos, ora muita chuva e ora seca, eles vão acontecer com maior frequência, então a gente tem que estar preparado. Exemplo, aqui nos últimos 5 anos, nós tivemos 4 anos de seca e 1 ano com muita chuva, então isso já mostra os eventos extremos. O que você deve fazer do ponto de vista técnico? Você tem que se preparar para esses cenários extremos. Então, se preparar é o produtor e o técnico que está lá produzindo alimentos, é verificar sempre o que eu posso fazer para que um dia, se acontecer anos com muita chuva, e vamos torcer que não seja todo esse volume que nós tivemos o ano passado, mas se acontecer essas precipitações intensas,
Como é que eu posso perder menos solo? E perder menos solo é adotar práticas, por exemplo, o uso de planta de cobertura, uma boa adubação, uma boa calagem para essas plantas de cobertura crescer, o uso de terraceamento, o incremento de matéria orgânica no solo é fundamental porque ajuda a aproximação de partículas e faz com que o solo seja bem estruturado. Isso ajuda na infiltração de água e também no crescimento de outras plantas. Isso ele pode fazer. E, por outro lado, convém destacar que nós vamos ter anos que vão ser anos de pouca chuva, seca. E aí o que você pode fazer também? Se você fizer essas práticas que eu comentei, isso também vai ajudar a manter a umidade nos anos que vai chover pouco. Então, você ter plano de cobertura, deposição de resíduos, manter a umidade, são estratégias para que o sistema de cultivo, a planta que ali vai estar, vai sofrer menos em virtude das altas temperaturas e pouca disponibilidade de água, além do uso de irrigação, que é uma estratégia que quem tem água e tem condição financeira de ter, o sistema convém, e outras possibilidades, dependendo das plantas, né? Selecionar ou utilizar plantas que são mais tolerantes a períodos mais quentes e também com menor disponibilidade de água no solo. Tá ótimo, então. Muito obrigada, professor, pelas informações. Acho que aí tem várias dicas que podem ser adotadas já, inclusive são protocolos que a gente cada vez mais vai precisar adotar frente a essa possibilidade cada vez mais recorrente de eventos climáticos mais severos, né? Então, esse tipo de iniciativa, esse tipo de pesquisa traz uma luz importante para esse tipo de orientação. Te agradeço mais uma vez pelo tempo dispensado. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, tanto eu como a Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Solo e o nosso grupo GPAS, todos nós ficamos à disposição. Tá ótimo, então. Daniel Nunes, conversei com o professor e pesquisador Gustavo Bruneto, da Universidade Federal de Santa Maria, e devolvo para ti aí no estúdio.